A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Tá começando a falar e aí depois eu já corto pra você, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, mas vamos ver. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Nós sabemos que o Senhor nos dá a oportunidade, o livre-arbítrio de viver em santidade. Mas o que afinal significa viver em santidade? A palavra de Deus nos diz que viver em santidade é viver em posição de honra, onde vivemos segundo o coração do Pai. Durante todo o caminho que percorremos na nossa leitura bíblica, nós somos apresentados à santidade do Senhor. A santidade do Senhor é perfeita e é isso que Ele deseja para nós. Paulo vai escrever as seguintes palavras: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso significa que se Paulo vivia uma vida em comunhão e santidade, por que nós deveremos viver diferente? Se Cristo vivia uma vida em plena santidade e comunhão com o Pai, é porque isso nos é possível. A santidade é uma porta para a comunhão eterna com o Pai. Jesus nos diz que o preço do discipulado é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas costumam distorcer o evangelho e tentar te passar uma visão totalmente conturbada de que você seria feliz em todo o tempo. A felicidade integral que essas pessoas tentam te vender é uma ideia totalmente viajada da cabeça delas. É realmente uma fantasia, porque Jesus nunca te disse que você teria uma vida onde você buscaria primeiramente a felicidade ou então você seria feliz em todo o tempo. Ele disse: ei, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o que isso quer nos dizer? Sabe, a nossa busca não tem que ser a busca hedonista do mundo, de buscar somente pela felicidade, de buscar ser feliz em todo o tempo. A nossa busca principal é Cristo, e quando buscamos Cristo, nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando buscamos Cristo em primeiro, a felicidade vem como consequência. Uma atitude e um posicionamento pode mudar toda a cena. Na crucificação, Jesus sentia muita dor e tristeza. Quando Jesus se vê separado do Pai, é porque naquele momento, para que você vivesse em santidade, para que eu vivesse em santidade, Ele tomou sobre Ele o jugo do nosso pecado, morrendo na cruz e sentindo-se separado do Pai. Naquele momento, Jesus brada uma das exclamações de mais dor de toda a Bíblia: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a primeira vez na Bíblia que Jesus se refere ao Pai como meu Deus e não meu Pai. E você sabe por que disso? Naquele momento Jesus havia se tornado o maior pecador do mundo. Naquele momento o Cordeiro se partira para que você vivesse inteiro. Então, será mesmo que ainda cabe para nós esse jugo de pecado e orfandade? Será mesmo que ainda cabe eu viver pelos prazeres do mundo? Agora nós temos o livre acesso, o livre-arbítrio e a plena comunhão com o Pai. Então entenda, Jesus morreu por você para que você vivesse uma vida plena, de pura santidade e posicionamento, para que você vivesse ao lado do Pai. Naquele momento, o Filho unigênito se separou dele para que você pudesse estar junto. Entenda, você nasceu para viver, contemplar e glorificar ao Pai em todas as suas atitudes. Então entendemos que Cristo nos dá o livre-arbítrio para que possamos viver livres nele. Há uma frase do John Piper, onde ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Então, mais uma vez o texto nos reforça para que nós vivamos em santidade e honra, pois é isso que o Senhor espera de nós.
se eu vivo como um escravo do meu próprio corpo, dos meus próprios desejos, eu não vivo em santidade e honra. Se eu deixo que qualquer estímulo hormonal me domine e tome conta de mim, então eu não vivo verdadeiramente com o coração centrado no Senhor, mas um coração centrado na minha carne. O mundo e a sua cultura hedonista tendem a dizer para nós: siga seu coração. Mas a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso. E o que isso significa? Significa que se eu viver simplesmente pelo meu coração e por aquilo que o meu coração acredita, então eu estou vivendo em desonra, desobediência ao Senhor. Eu não posso avançar, prosperar, crescer e viver uma vida próspera se eu não honro o Senhor e os princípios que Ele me deu para minha vida. Isso não é sobre cumprir regras, é sobre devoção verdadeira. Se eu digo que amo o Senhor, então eu devo seguir aquilo que Jesus nos diz. Então que possamos aprender a viver a vida conforme a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é que vivamos em santidade.